a gente volta para o Brasil e para o Rio de Janeiro, porque em uma operação da Polícia Civil nos complexos do Alemão e Penha, lá no Rio de Janeiro, 2 pessoas foram baleadas e 36 escolas fecharam as portas. Os feridos, um idoso e um homem de 20 a 30 anos, foram socorridos e estão internados. A ação, que contou com apoio da CORE, visava cumprir mandados de prisão contra líderes do tráfico. A violência gerou alterações também nas rotinas de unidades de saúde, no itinerário de ônibus também. Moradores relataram o início dos tiroteios nas redes sociais, destacando o clima de tensão vivido desde cedo na região. O que eu fico pensando, Ricardo Rose, se a cada operação da polícia a gente fechar 36 escolas e fechar o posto de saúde e parar a linha de ônibus, imagina só a vida daquele que não tem nada a ver com isso, né? Como é que fica? Como que você vê esse tipo de operação no Rio de Janeiro? 2 pessoas também morreram, mas é fato. Quando a polícia entra, tudo para. Por que tudo para? Porque tudo está vinculado naturalmente ao domínio do crime organizado. Onde não é tráfico, é milícia. Onde não é milícia, é a outra facção criminosa, que são várias facções. Que situação do Rio de Janeiro, Ricardo Rose? Uma situação triste, Kobayashi, do Rio de Janeiro, e o que nós vemos é que cada vez mais, em especial o Ministério Público do Rio, coloca a responsabilidade na polícia, quer saber mais informações, quer impedir a polícia de entrar, e a gente sabe que se o Estado falhar, se o Estado deixar esse espaço aberto, o crime organizado já está dominando e vai continuar dominando. É uma triste realidade a que vive o povo do Rio de Janeiro, infelizmente. E a sua avaliação, Diego Tavares? Na mesma linha que o Rose. Infelizmente, a situação do Rio é caótica, é uma situação de guerra, um cenário de guerra. Rio de Janeiro, a cidade do Rio, nós nem podemos dizer mais que é parte do Brasil, afinal de contas, mais de 50% do território físico do Rio de Janeiro já está sob comando das milícias e sob comando das organizações criminosas, ou seja, já não tem mais jurisdição do Estado brasileiro na cidade do Rio de Janeiro, majoritariamente controlada por jurisdições paralelas, enfim, são territórios paralelos. Então, de fato, é muito triste ter que noticiar isso e chama atenção também para o mesmo ponto que o Ricardo aqui levantou. Como isso sempre recai para cima da ação policial. A ação policial vitimou as pessoas, sendo que nenhuma perícia foi feita, imagino eu, que nenhuma perícia foi realizada nas pessoas que infelizmente perderam a sua vida nessa guerra que ocorre no Rio de Janeiro, para saber se o projétil que vitimou essa pessoa saiu da arma de um policial ou se saiu, como provavelmente deve ter saído, da arma de um traficante de drogas, que não mede esforços, não se importa com a população local quando o assunto é defender o seu território. Mais um dia triste na vida do carioca, que infelizmente tem que conviver com esses altíssimos índices de violência urbana. E você, Pepe? Você que é do Rio, de onde que você é do Rio mesmo, Pepe? De Botafogo. Você é de Botafogo, no Rio de Janeiro. Conta pra gente a sua avaliação. São Clemente. Não, concordo com o que foi colocado aqui, né? Infelizmente, quando você pega, por exemplo, é mais de 50%, Diego. Quando você pega, por exemplo, o território que está comandado pelo tráfico de drogas e pela milícia, chega a 67% do território do Rio de Janeiro. Ou seja, praticamente o Rio de Janeiro todo é tomado por milícia e organização criminosa. E, infelizmente, o governo do Rio de Janeiro, ao enfrentar essas milícias, ao enfrentar esses grupos de facções criminosas, acaba tendo dano colateral, né? Acaba fechando escola, acaba matando pessoas inocentes, não é? Então, o que eu quero colocar aqui é que nós temos que pensar em outra forma de resolver a questão das drogas no Brasil. A guerra às drogas, que é a política de segurança pública implementada no Brasil há décadas, né, há 5 décadas, mostra claramente que a guerra ganha de goleada. Então não adianta a gente querer implementar política de segurança tradicional para resolver um problema de ordem muito mais complexa. Então, infelizmente, essa cena que a gente vê no Rio de Janeiro está cada vez mais normal. Não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Então, nós temos que pensar a questão de segurança de uma forma diferente. Não adianta a gente... Pepe, mas se a gente tem aí uma questão de correlação entre a guerra às drogas e esses números e essas operações, você acha que a partir de agora, com a liberação do uso de maconha até 40 gramas, a gente vai, então, de alguma maneira, amenizar esse tipo de operação? Não vai amenizar. A partir de agora, já que a gente tem uma guerra às drogas, um pouco menos guerra, porque boa parte dessa guerra está impactada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, você acha que a gente vai ter menos ações como essas? Não, pelo contrário, eu acho que essa questão do STF, que declarou e que julgou
que 40 gramas, é bom lembrar o seguinte, 40 gramas quando não há outros elementos comprobatórios, né? A pessoa é pega 40 gramas no bolso e não há outros elementos comprobatórios, era considerada usuário. Isso não vai mudar em nada a questão da segurança pública. Nós temos que nos aprofundar muito mais na situação. Eu sou a favor, por exemplo, de, inclusive, de fato, descriminalizar algumas drogas, né? De fato, ter uma política parecida com países da Europa, como a Alemanha, como Portugal, com vários estados dos Estados Unidos, como o Uruguai, né? De tentar pensar a questão da droga de forma diferente. Liberar cocaína, você é a favor? Não, mas não. Maconha, por exemplo. Mas é o que aconteceu. Descriminalizou. Não. Pelo amor de Deus. Já não era crime. Não era crime. Já não era crime. Na verdade, não mudou nada. A única coisa que eu... Era crime sem pena, né, Mônica? Então, vamos combinar. Era crime sim. Mas não teve uma descriminalização. Teve sim, Mônica. Não. Não, vamos deixar claro. O que teve foi uma tranquilidade um pouco maior para quem é usuário, de que ele não vai ter que ficar discutindo a pena ou não pena. Agora está claro que é só uma multa, vai ser um processo administrativo. Isso só age no lado da demanda, mas não ao lado da oferta. Como não foi liberada a venda, como não foi regulada a venda, como não houve nenhum tipo de ação que mude a realidade do traficante, não enfraquece o tráfico, não regula de forma... Essa é a principal distorção. Pois é. Então você agora pode ter, mas não pode comprar. O que significa que vai ter mais gente achando que pode usar e mais força até para o tráfico. E aí a gente está aqui discutindo uma guerra que nós claramente estamos perdendo. A guerra às drogas nós estamos perdendo. E não é com mais polícia que nós vamos vencer essa guerra. E não é com mais polícia que nós vamos reduzir a violência e o estado de guerra, o Diego falou muito bem, que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas está acontecendo também na Baixada Santista aqui. A nossa colega de bancada, Raquel Galinatti, está assumindo agora em Santos, desejamos boa sorte para ela. Ela vai ser secretária de Segurança Pública em Santos. E ali também está esse clima de guerra. E aí a gente olha as palavras que foram usadas por todos que me antecederam nas suas falas. É triste, é lamentável, é infelizmente. E a gente tem que parar de ficar triste, tem que ficar bravo e tem que ligar a inteligência, começar a pensar política pública para efetivamente tirar o poder do tráfico. Como é que você faz isso? Não é aumentando o monopólio, não é amarrando, apertando o cerco. É colocando o mercado para funcionar, é regulando, cobrando imposto e ter concorrência. Faz igual faz com álcool, faz igual faz com cigarro. Nós não temos mais alcoólatras e mais fumantes por causa disso. Existem formas de reduzir o consumo de drogas. O que nós estamos fazendo no Brasil não vai, de qualquer jeito, nem reduzir o consumo de drogas e nem reduzir a violência. Mas só para deixar claro aqui, Mônica, era crime. E deixou de ser crime. Não é mais crime. Deixou de ser pena. Não. É despenalização. Então vamos deixar claro aqui. O que ficou escrito, a tese, na decisão de repercussão geral lá no recurso extraordinário, que aquele ilícito penal agora se torna ilícito administrativo. A pena é exatamente a mesma. Já era. A advertência... É a mesma que está na lei de drogas. Exato. Na lei, ou seja, o artigo 28 da lei de drogas. Na prática não mudou nada. O artigo 28 continua valendo. Continua valendo sem natureza criminal, ou seja, houve uma descriminalização. Era criminal, não é mais, é ilícito administrativo. Despenalização já havia, Só para deixar claro, a pena é a mesma, tem sanção administrativa, ou seja, continua a grande questão é que não incidem mais os efeitos penais secundários. E só um detalhe, Diego Tavares, eu quero a sua avaliação. A pena é a mesma, continua sendo ilícito, só não é mais de natureza criminal, ou seja, não consta no rol de antecedentes, não dá autorização a alguém de entrar numa casa, por exemplo, porque seria flagrante, enfim. Mas, de alguma maneira, ainda continua sendo conduzido ao distrito policial, isso ficou claro na tese também, continua apreendendo a droga, e quem é que julga algo que não é mais criminal? O juiz do juizado especial criminal. É o único caso, a partir de agora, no Brasil, que a gente tem um juiz criminal julgando algo que não é mais criminal. Ô Diego Tavares, e aí? Pois é, Koba, e eu acho que essas questões jurídicas, embora tenham um impacto, enfim, na administração do Estado como um todo, não são o pior. O pior é a gente passar essa impressão para a sociedade que existe uma relação, que é a relação do consumidor e do traficante de drogas, que ela é lícita até um determinado ponto e passa a ser ilícita desse ponto para frente. Ou seja, o tráfico segue sendo ilícito, mas a pessoa, a partir do momento que ela foi até o tráfico, pegou o dinheiro dela, alimentou uma facção criminosa, saiu com as suas 39 gramas no bolso,
essa pessoa está, enfim, totalmente de acordo com a decisão do STF, né? Você segue cometendo um ilícito administrativo, mas não está mais cometendo um crime. Então, enfim, uma decisão cheia de distorções que evidencia, de fato, a necessidade de que isso fosse discutido no Congresso Nacional, mas a realidade está aí posta. E aí tem algumas sensíveis diferenças, viu, Mônica, em relação ao que você disse sobre a legalização do álcool, sobre a legalização de cigarro. Esses produtos nunca foram ilícitos. Nunca tiveram nunca foram o monopólio da atividade de uma facção criminosa, por exemplo. A gente não pode comparar as drogas ilícitas hoje com o álcool e com o cigarro. E até existem alguns pontos em que a gente pode comparar, como, por exemplo, a questão que você trouxe da tributação. Como você mega tributou o cigarro aqui no Brasil, por exemplo, o cigarro mais consumido no país é o cigarro contrabandeado. Então, eu imagino que com as drogas, passar esse filtro de licitude sobre as drogas vai culminar no mesmo efeito. Porque o usuário de drogas hoje, a pessoa pobre que consome drogas, não vai comprar a maconha lá na maconharia. Ela vai comprar a maconha do traficante, ela vai seguir comprando a maconha mais barata. Claro que não, porque vai ser outra qualidade. Ele vai comprar um produto, só fazer preço adequado, entrada de mercado. Faz tabela de preço. A esmagadora maioria dos usuários. Quando nos Estados Unidos foi proibido o álcool, nunca se consumiu tanto álcool. Lá teve o exemplo da ilicitude. Durante o tempo da lei seca, você tinha o maior consumo, e aí sim, na mão da máfia. E na via contrária, Mônica, em Nova York, por exemplo, que é o maior mercado consumidor de maconha do mundo, só 10% dos fornecedores são fornecedores legais. Não fala Nova York, legais. 90% são vendedores ilícitos, são vendedores que são traficantes de drogas. É um erro você comparar Nova York. Nova York tem problema de regulação. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Nova York tem um problema de regulação ali, porque é muito caro para uma empresa, para uma loja, ter a regulação e ter autorização para vender maconha. Então tem tem poucos coffee shops que as pessoas podem consumir a maconha. Então é mais fácil você ir para o mercado clandestino. Então, e aqui no Brasil vai acontecer o quê? É o tipo, se fica uma regulação boa, resolve. Pepe, é questão de regulação. A desculpa do manco é a muleta. É questão de regulação. Sob qualquer pretexto, vamos legalizar o uso da droga. Pepe, está muito claro que são situações completamente diferentes. A gente não tem como comparar hoje o produto que é a principal fonte de renda das organizações criminosas, e claro que as organizações criminosas, com esse movimento, até caso nós tivéssemos um comércio legal mais amplificado de drogas, dariam um jeito de manter a sua fonte de renda. O tráfico é poderosíssimo. O tráfico de drogas, hoje as organizações criminosas que detêm esse monopólio não vão querer perder. O seu problema é que você só olha para a questão da descriminalização sob a ótica do tráfico, né? Eu estou olhando para uma questão mais profunda. O usuário também está olhando. O usuário também está olhando. Qual será que é o problema maior no Brasil hoje? O grau do crime organizado, a potência das facções criminosas, ou o debate, que é quase um debate meramente ideológico, sobre o consumo de drogas, se isso é viável como fonte de receita para o Estado ou não? Pelo amor de Deus, nós temos um problema de segurança. Nós temos um problema de segurança pública que é o demais, que é o grande problema do país. Sim, e nós estamos falando sobre a principal fonte de receita das organizações criminosas. Mas, a gente não pode dispensar isso do debate. Por exemplo, os números, nunca se prendeu tantas pessoas por conta de tráfico, nunca tivemos tanta legislação. Não tinha tanta legislação. É porque parece que tem mais tráfico do que antes, né? Então, naturalmente, se prende mais, não é, Pepe? Não. Antes o PCC era só em São Paulo, agora no Brasil inteiro. Tem mais gente consumindo cada vez mais droga, então tem gente vendendo mais droga. Então, é claro que nunca se prendeu tanto quanto se prendeu antes. Tem mais traficante, ou é mentira? Você não deixou fazer o raciocínio. E aí? Eu vou voltar para... Pepe, foi a primeira vez neste programa que você foi interrompido, depois de você ter me interrompido, interrompido o Diego, interrompido a Mônica. Você é a maior pessoa que está interrompendo neste programa. Interrompedor. A primeira vez que você é interrompido, meu amigo. Eu não estou reclamando que foi interrompido, não. Estou só colocando que você não deixou terminar. É porque geralmente você reclama que é interrompido. Vai lá. Eu não estou reclamando, não. Estou só colocando que você não deixou eu terminar e na ânsia de deixar de ser apresentador para me debater comigo, que você está com saudade de apanhar de mim. Claro. Você apanha de mim toda hora. Aí você quer debater, você tirou a máscara. Você tirou a máscara do apresentador para tentar debater comigo. Essa autoestima do PP, meu amigo, deveria vender na farmácia. Arrasta para cima. Pepezil. Vamos lá. Nunca se prendeu tanto no Brasil por conta de drogas. Nunca tivemos leis tão restritivas e tão punitivistas no Brasil. E o tráfico só aumenta. O que isso mostra? Mostra que a política de combate ao tráfico não está funcionando no Brasil. As pessoas usam drogas cada vez mais no Brasil, tendo o mercado proibido de maconha e cocaína. Então, o que eu estou propondo aqui? Olhar para esse fato de forma diferente. E eu não estou só olhando do ponto de vista do tráfico, não. O argumento do Diego é só do ponto de vista do tráfico. Eu estou olhando do ponto de vista da cidadania. Eu, por exemplo, sou pai. Eu tenho uma filha de 9 anos de idade.
não é? Eu tenho certeza que ela vai ser deparada e muitas vezes com drogas na vida dela, como eu fui e eu recusei, né? Eu prefiro muito mais que a minha filha tenha esse acesso no mercado legalizado e eu possa saber que ela está usando. Meu Deus. Que eu possa saber que ela está usando. Se o mercado for regulado e for legalizado, as pessoas vão saber que são usuários. Porque ninguém vai estar fumando escondido. E eu, vendo ela usando, eu vou conseguir fazer um trabalho educacional com ela. Pepe, é isso. Essa realidade. Então, sobre todos os aspectos, vamos lá, a legalização do mercado é uma coisa boa. O Rose não falou ainda. Eu quero ouvir o Rose, mas espera aí. Só para deixar claro, nunca se prendeu tanto como se prende hoje por tráfico de drogas. Nunca a lei foi tão rígida como hoje. Isso não é verdade. Em 2006, a gente teve a despenalização de penas restritivas de liberdades para o usuário de drogas. Antes disso, a lei era mais rígida. Antes disso, era prisão, de 6 meses a alguma coisa. Eu sabia. É lei de 76. Ou seja, a lei ficou mais branda e nunca se prendeu tanto por tráfico de drogas. É essa comparação que a gente tem que fazer. Quanto mais acesso às drogas, mais tráfico de drogas. Essa comparação. A lei era mais rígida, passou a ser mais branda. E de lá para cá, o tráfico só aumentou, Ricardo Rose. Estou falando alguma mentira aqui, ô Felipe Monteiro? Tá falando mentira. Tá. Então vê qual era a lei antes de 2006. Vai lá, ô Ricardo Rose. Tá falando que 30 anos, Felipe, 30 anos para trás, isso? Felipe, só um instante. A decisão do STF só piorou a situação. Ela só piorou a situação de maneira geral. Porque, primeiro ponto, a discussão não deveria estar no Supremo Tribunal Federal. Deveria estar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. É lá, porque ele fala que balela, mas olha como ele está completamente equivocado. Tudo bem, ação de 3 gramas. 3 gramas. Aí o Supremo libera 40. 100 cigarros de maconha, de acordo com a Folha de São Paulo, 130 cigarros de maconha. Agora o cidadão pode andar à vontade. Só não explicaram como esses 130 cigarros de maconha vai parar no bolso do cidadão usuário. Então não se discutiu o outro lado do crime organizado, do tráfico internacional de drogas, que, na minha opinião, essa decisão só está estimulando o tráfico internacional, porque o Brasil não produz, não é grande produtor de maconha, ele importa a maconha de fora. Importa, entre aspas. Então essa discussão só pode acontecer na Câmara dos Deputados do Senado Federal. É lá que ela tem que acontecer. E eu concordo que deve ter uma discussão profunda, sim, olhando todos os outros países que liberaram, que não liberaram, que tem que é mais proibido ou menos proibido, para a gente poder fazer um tipo de política pública que seja conectado com a realidade brasileira. Porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela só piorou. Agora pode andar com 100 cigarros de maconha no bolso, que nada vai acontecer com o cidadão, e a gente já não sabe de onde vai vir essa droga no bolso do usuário, porque continua sendo proibido traficar. Então se criou uma aberração jurídica aqui, o Congresso tem que se debruçar sobre isso urgentemente, tem que ouvir e tecnicamente chegar a uma decisão sobre uma política nacional de drogas para o Brasil, porque senão vai ficar essa palhaçada aqui. Pepe, fecha em 30 segundos. Não, palhaçada é o Supremo não fazer nada. Quando eu vejo, por exemplo, que uma pessoa foi presa em São Paulo com 3 gramas de maconha e o Supremo viu que há milhares de casos semelhantes no Brasil todo, né, é uma questão de política judicial, sim, não é? Uniformizar o tratamento das pessoas em relação à lei. E 40 gramas tem um porquê. Sabe qual é o porquê? O relatório porque um tinha falado 60, outro 25, vai ficar Não, nada a ver. O relatório do CNJ... Assistam à sessão do Supremo, do Comitê Federal, tá? Eles falam isso, que acharam o meio do caminho. Alguns tinham proposto 60, outros 25. O meio do caminho não seria Pois é, eu também achei que erraram na conta, mas eles falaram. Você sabe quanto pode cortar na Holanda? Seria o meio do caminho. Vamos lá. Eles são juristas, não matemáticos. Vai lá, Pepe. O relatório do CNJ fala que uma pessoa com escolaridade baixa é considerada traficante se portar mais de 29 gramas. De ensino médio, só se portar 40 gramas. Então, o Supremo Tribunal Federal usou o relatório do CNJ para definir a gramatura de quando a pessoa é considerada usuária e quando a pessoa é considerada traficante. E é bom lembrar o seguinte, as pessoas, pela lei e pela decisão do STF, pode ser presa se estiver portando 1 grama de maconha. Se o cenário e o elemento comprobatório mostrar que a pessoa é traficante. A decisão do STF só vale para o caso que o único elemento probatório é a quantidade de drogas que a pessoa está carregando. Fora isso, as pessoas podem ser presas, sim, por tráfico, carregando menos de 40 gramas. Vamos acompanhar esta polêmica e qual o impacto disso no tráfico de drogas. Aí a gente vai precisar ver os números, né? Se isso vai aumentar ou diminuir, a minha aposta é de que a gente vai ter problemas com o tráfico de drogas.